Bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo e dessa vez então para falar sobre a reativação do tecido ovariano em pacientes com menopausa precoce ou, mudando um pouquinho esse termo, com insuficiência ovariana prematura. E o que a gente vai chamar de insuficiência ovariana prematura ou talvez falência ovariana precoce são aquelas mulheres que antes dos 40 anos apresentam uma parada da funcionalidade do ovário como um todo. E essas definições elas mudam bastante conforme a sociedade e conforme o autor, mas basicamente o que o Escher chama de insuficiência ovariana prematura são aquelas mulheres que apresentam oligomenorreia ou amenorreia por mais de 4 meses ou classicamente por mais de 1 ano, com FSH maior que 25 e em algumas outras definições maior que 40, em 2 ocasiões distintas, separadas por mais de 4 semanas. Aqui é mais de 4 semanas. E a incidência da falência ovariana precoce é 1% das mulheres antes dos 40 anos de idade. E antes dos 30, 0,1%. Então vejam que, embora a incidência seja relativamente baixa, somos justamente nós quem pegamos essas pacientes. E para nós parece não ser tão raro assim, né? Não é incomum que a gente pegue meninas de 30, 35, 36, 33 anos já com algum diagnóstico de insuficiência ovariana prematura e, obviamente, é para nós que elas vão acabar sendo drenadas. As causas para a insuficiência ovariana são muitas, na maioria das vezes elas ficam como idiopáticas, ou seja, embora se faça toda uma investigação a respeito do que se conhece sobre esse assunto, não se acha a causa na maioria das vezes. Isso não quer dizer que a investigação não deva ser feita, a causa pode ser autoimune, pode ser genética, sempre lembrar nessas pacientes jovens de pesquisar a mutação do X frágil, as deleções do cromossomo X e as mutações gênicas específicas. E algumas vezes, obviamente, ela é iatrogênica, ou seja, a paciente passou por uma cirurgia onde fez uma oforoplastia bilateral, uma oforectomia, passou por um tratamento oncológico, quimio e rádio e acabou ficando com uma insuficiência ovariana antes do tempo previsto inicialmente. Bom, quando se instala um quadro de insuficiência ovariana, essa insuficiência ela costuma vir gradativamente, mas essa insuficiência, ela, embora venha gradativamente, a depressão dos folículos ovarianos, ela acontece nos últimos meses, no último ano da insuficiência de maneira bem rápida. E o que acontece com a maioria dessas pacientes é que elas, embora parem de menstruar e parem de ovular e comecem a ter exames com FSH acima de 25, 30, hormônio antimileriano extremamente baixo, elas ainda, na maioria das vezes, possuem folículos residuais. E o que acontece é que quando esses folículos chegam num número abaixo de 1000, então abaixo de 1000 folículos em média, aproximadamente, se perde a capacidade desses folículos de recrutamento. Então, existem folículos dormentes nessas pacientes que não mais são recrutados, mas estão lá no ovário. E os estudos mostraram que quanto menor o tempo de amenorreia, mais folículos dormentes existem no ovário. Então, os estudos que correlacionaram biópsia ovariana para análise da densidade folicular nessas mulheres mostrou que até 4 anos de amenorreia, em 80% delas existem folículos dormentes. A partir de 4 anos, essa porcentagem vai diminuindo. Então é muito comum que ainda existam esses folículos dormentes. E mais do que isso, a gente está acostumado a ver pacientes com esse diagnóstico que fazem ultrassom e a gente enxerga lá um folículozinho, às vezes antral.
enxerga às vezes 2 até. Mas muitas vezes a gente tenta estimular e esses folículos não crescem, né? Existe uma dificuldade de crescer esses folículos. 2 até foi uma sofrência, né? E às vezes você fala para ela, nossa, eu estou vendo 2, ela fica super animada, né? Mas no fundo ela tem aquele FSH alto e você sabe que você vai estimular e você não vai conseguir um resultado, na maioria das vezes. Então existe, quando os folículos estão abaixo de 1000, uma perda do potencial de recrutamento folicular e, portanto, da ovulação. De fato, o que se tem hoje como tratamento preconizado é a ovodoação. Foi a partir dessa ideia que veio o questionamento se, uma vez que existem folículos dormentes no ovário, será que eu teria como ativar esses folículos dormentes nessas pacientes? E aí primeiro vieram os estudos em modelo animal, tentando fazer com que em ratas algumas técnicas de ativação folicular acontecessem. E nesse contexto, o conhecimento que nós temos de que a nossa ação ela é basicamente a partir do folículo antral, ou seja, o nosso uso de gonadotrofinas, o folículo FSH dependente, hormônio dependente, ele começa aqui do folículo secundário para antral para frente. Esse é o nosso campo de ação atualmente. E nessas pacientes, se elas têm só menos de 1000 folículos dormentes, não acontece essa ativação primária de folículo primário, secundário e antral. Ou seja, muitas vezes não chega aqui. Simplesmente essas pacientes ficam com os folículos estacionados nessas fases mais iniciais. E aí veio então a ideia de que talvez a gente não tenha que só tentar agir a partir da nossa foliculogênese FSH dependente, e sim através da foliculogênese inicial. Ou seja, pegar esses folículos dormentes e fazer com que eles de fato virem folículos primários, secundários e assim por diante. E a ativação desses folículos não vai depender de gonadotrofinas, mas vai depender de estimulação de vias intracelulares específicas, de fatores de crescimento, para que de fato consiga se fazer com que essa foliculogênese vá para frente. Bom, o que os estudos animais mostraram é que existem duas principais vias de estimulação desses folículos. A primeira via, responsável por passar os folículos da fase primordial para a fase primária. Uma via que depende de fatores de crescimento e de vias de sinalização intracelular controladas por uma molécula que chama PTEN. Essa via é conhecida como a via AKT, uma via de proliferação celular. Então, já se sabe que nessa via AKT, o fosfatidil-inositol 3-quinase pode ativar via AKT o gene FOXO3 e com isso fazer com que os folículos primários, com que os folículos primordiais se transformem em folículos primários e, portanto, possa se ativar esses folículos dormentes. Também já se tem o conhecimento de que existe uma outra via de sinalização intracelular chamada de hyposignaling, e essa é uma via inibitória. Essa é uma via que inibe os folículos a passarem do estágio de folículo secundário para folículo antral. Então, a outra ideia é romper esta via inibitória, então romper a via de hyposignaling, para que possa os folículos, então, a partir de folículo secundário, passarem a folículo antral. E essa ruptura é feita de maneira muito simples. Basta que se fragmente o tecido ovariano em pequenos cubos de 1 milímetro cúbico para que esses filamentos de actina se rompam e se modifiquem e consigam romper essa via inibitória de sinalização intracelular. Enquanto aqui eu preciso de medicações que estimulem a via AKT. Bom, a reativação do tecido ovariano, então, talvez seja o mais recente avanço no campo das técnicas da reprodução assistida,
3 quartos das mulheres com FOP ainda têm folículos dormentes nas biópsias ovarianas e, portanto, vieram aí as técnicas chamadas de IVA, In Vitro Activation. Essa é a mais conhecida, que se tem mais resultados em reativação do tecido ovariano, mas também veio na sequência a ideia de outras técnicas que possam reativar o tecido ovariano, como, por exemplo, simplesmente uma técnica de biópsia ou injúria ovariana e depois de transplante de células-tronco no ovário. Quem é então que teria indicação para essa ativação folicular in vitro, para o IVA? Essas mulheres com FOP ou extrema baixa reserva que ainda apresentam os folículos residuais. Como saber se ela ainda tem folículos residuais sem fazer a biópsia ovariana? Aquelas mulheres que tiveram algum crescimento folicular recente depois do diagnóstico de FOP, então é aquelas que estão vindo no consultório, aí no ambulatório, e você vê que de vez em quando ela parece que faz um folículo, um cisto, mas ela não ovula, quer dizer, talvez essa mulher ainda tenha esses folículos dormentes. As que têm menos tempo de amenorreia e as que têm um hormônio antimileriano maior que 0. A maioria vai ter 0,05, 0,03, 0,1. Né? É raro a gente ver o hormônio antimileriano de 0. Bom, a primeira publicação em humanos, então, veio do Japão, com o professor Kawamura. Ele é o, vamos dizer assim, pioneiro nessa técnica de IVA, e ele publicou em 2013 o primeiro nascimento após a técnica de IVA aplicada em pacientes com falência ovariana prematura. E ele usou essas duas técnicas, a ruptura da hipossinalin e também a estimulação da via KT em pacientes com esse diagnóstico. Então, foram 27 pacientes com esse diagnóstico, com uma média de idade de 37 anos e com uma média de 6,8 anos de amenorreia. E a técnica preconizada inicialmente por ele consistia em se retirar um ovário da paciente com FOP. À medida que se retirava esse ovário, se fragmentava esse ovário em pequenas tiras para o congelamento. Então ele fazia isso em 2 etapas. Primeiro ele congelava o tecido ovariano. Depois desse congelamento, quando essa paciente retornava para o uso do tecido, isso se fazia alguns meses depois, ele fragmentava ainda mais esse tecido, aí sim nesses cubos de 1 milímetro cúbico, para que acontecesse a ruptura da sinalização hipo. A partir daí ele colocava esses pequenos cubos em meio de cultura com estimulantes AKT. E depois desses estimulantes, aí sim, reimplantava o tecido ovariano na paciente, e ele fazia isso na maioria das vezes na serosa da tuba uterina. Uma vez que esses tecidos eram reimplantados, se começava uma monitorização ultrassonográfica e algumas vezes 2 a 3 meses depois já se via folículos antrais e aí em alguns casos se estimulava com gonadotrofina e se fazia a fertilização in vitro. Essa foi a técnica inicialmente prescrita aí pelo professor Kawamura. Bom, lembrando então que são 2 etapas, a estimulação da via AKT, né, e a ruptura, a supressão da sinalização hipo. Com isso eu faço o folículo primordial chegar em primário e o secundário chegar em antral. E a partir daqui é o que a gente faz usualmente, gonadotrofina. O professor Kawamura ele ganhou o mundo e ficou extremamente famoso depois desse feito. As notícias se espalharam rapidamente de que talvez agora mulheres na menopausa precoce de repente teriam uma chance e poderiam ter filhos com óvulos próprios. E de fato, de 5 das 27 pacientes estudadas conseguiram óvulos maduros. 2 pacientes somente fizeram a transferência e ele teve uma gravidez de um bebê saudável. E essa paciente em questão, ela tinha amenorreia desde os 25 anos de idade,
com FSH maior que 40, sem causa definida. O mesmo grupo, da mesma universidade, numa publicação de maior impacto, um ano depois, na Human Reproduction, acrescentou mais 10 pacientes no estudo, ampliando então para 37 pacientes, utilizou a mesma técnica e conseguiu mais uma gestação. Então, quer dizer, esse grupo ele se apresentou como sendo o inventor da técnica IVA, e de 37 pacientes eles conseguiram 2 gravidezes. Se a gente for ver a chance de gravidez aí, deve estar dando por volta de 4%. Claro que num N pequeno, de 37, mas a gente está falando talvez de 4% de gestação. Na sequência, os chineses, aplicando a técnica também de IVA em 14 pacientes, mas dessa vez simplificando os passos da técnica inicialmente publicada, eles pularam aquela etapa da criopreservação do tecido ovariano. Ou seja, eles simplesmente, no mesmo ato cirúrgico, retiravam o ovário, faziam a hipossinalização, então rotura das tiras do ovário, na sequência colocavam no meio de cultura KT e já transplantavam a fresco esse ovário, sem fazer a etapa do congelamento, ou seja, simplificando o método. E eles fizeram isso em 14 pacientes com FOP, 4 conseguiram embrião e tiveram uma gestação saudável. Então, ao longo dos anos, as técnicas foram sendo, na verdade, simplificadas do que era a técnica original. Até que veio um grupo da Espanha e publicou um relato de caso, onde eles, na verdade, alegaram ter feito um in vitro activation, um IVA, mas sem nenhum tipo de medicação, ou seja, sem nenhum tipo de estimulador AKT. Eles simplesmente se basearam na ideia de que a maioria das pacientes apresentam folículos secundários e, portanto, se eu só romper a via de sinalização hipo, essas pacientes já podem apresentar um crescimento. Eles então retiraram 2/3 do córtex de um dos ovários, fragmentaram o ovário sem nenhum tipo de estimulador e reimplantaram imediatamente. Tiveram 2 óvulos maduros, transferiram 2 embriões e conseguiram uma gestação. Claro que, de novo, um relato de caso, a gente não sabe se eles fizeram isso em vários outros casos até chegar nesse, né? Mas, de fato, parece que simplesmente romper a via sinalização hipo, como a maioria das pacientes tem folículo secundário, pode ser interessante. De novo, um grupo chinês, talvez também com essa mesma ideia de que talvez a gente não precise usar estimuladores e simplesmente a ruptura do tecido ovariano, fez um grupo grande de 80 pacientes e tentou de uma maneira menos invasiva fazer isso. Ou seja, do lado esquerdo, eles faziam múltiplas biópsias. E do lado direito do ovário, eles faziam cortes superficiais de 2 a 4 milímetros. Ou seja, uma espécie de injúria ovariana, sem ter que retirar o tecido. Então, menos invasivo. Com a ideia de que isso talvez também pudesse reativar os folículos. E dessas 80 pacientes, 11 tiveram crescimento folicular, eles tiveram 2 transferências e uma gestação. Bom, a técnica ela não é somente a de IVA, ela não é somente a da fosfatidil inositol 3-quinase e hipossinalin. Também existem outras técnicas de estimular o tecido ovariano. E uma dessas técnicas é a ideia de que talvez células-tronco, através de todos os seus fatores de crescimento, possam também estimular os folículos a crescerem. E, mais uma vez, um grupo chinês selecionou 14 pacientes com FOP que foram randomizadas para injeção de células-tronco mesenquimais de cordão umbilical. E eles prepararam essas células-tronco, algumas com uma matriz de colágeno junto e outras sem a matriz de colágeno.
E a ideia era injetar diretamente no ovário essas células tronco com e sem a matriz de colágeno. 6 pacientes voltaram a apresentar crescimento folicular, eles tiveram 2 gestações, um nascimento saudável no grupo em que era simplesmente célula tronco sem colágeno e uma gravidez de um feto com síndrome de Down, que lá na China é permitido e eles optaram pelo abortamento induzido no grupo com colágeno. E aí se discute no artigo se eventualmente isso pode ter causado a trissomia do 21, mas a princípio parece que não, e que isso aconteceria, assim como na maioria das gestações, ao acaso, por erros das divisões cromossômicas. E aí, para simplificar um pouco mais a história, o grupo do IVE, já tentando colocar isso mais em prática, transpôs essas ideias não mais para pacientes com FOP, onde o resultado, no fim das contas, além de ser ainda muito inicial, experimental, é baixo, mas para pacientes más respondedoras. E nessas pacientes más respondedoras, o que eles fizeram foi a injeção de células tronco autólogas da própria paciente, derivadas de medula óssea. E eles injetavam essas células tronco na artéria ovariana. Eles então estudaram 17 mulheres com baixa reserva, extrema baixa reserva, e dessas mulheres eles tiveram 5 gestações, sendo 3 espontâneas e 2 por FIV. As 2 por FIV resultaram em abortamento. Mas mais uma vez, estimulação com células tronco, também aqui para mulheres de extrema baixa reserva, chamadas de más respondedoras. Para concluir então, de maneira geral, a gente tem que ter a ideia de que a reativação do tecido ovariano é sem dúvida nenhuma ainda um tratamento experimental, não é um tratamento que está na nossa prática. Existem muitos questionamentos ainda a respeito da sua real eficácia. Existem questionamentos, principalmente quando se usa os estimuladores AKT, se eventualmente eu posso de alguma maneira estar no futuro ativando vias gênicas diferentes, causando algum tipo de câncer no futuro. A gente está mexendo com vias de proliferação celular, então não se sabe ainda muito bem qual é a segurança desses métodos. Existe um potencial de aumentar a quantidade dos oócitos, mas em nenhum momento a gente está falando em melhorar a qualidade deles. Portanto, essas técnicas elas funcionam melhor em pacientes muito jovens. Quanto maior a idade, pior a qualidade ocitária, e mesmo que eu consiga um óvulo, dificilmente ela vai engravidar. Lembrar que essas técnicas dão uma chance de gravidez baixa, em todos os estudos menos de 10%. E na verdade, se a gente fosse fazer talvez um compilado de estudos, menos de 3, 4%. E existem ainda muitos desafios, né? A melhora da eficiência, a segurança do método e a reprodutibilidade de tudo isso em outros centros. De modo que não há nesses métodos uma regeneração do tecido, e sim uma reativação de algo que já está lá. E talvez, olhando aí para o futuro, talvez para o futuro dessas mulheres, essa seja uma técnica que vem nos dando luz, mas que deveria talvez ser substituída por algo que a gente ainda não tem, que talvez seja algum método de ativar células tronco ovarianas. E aí sim, talvez, começar a ter crescimento de novos folículos num ovário que já não os apresenta mais. Obrigado.